Então tá, vamos lá. Vamos lá? Da série Vídeos no Freestyle, eu vou gravar sem roteiro nenhum. Marcela, adiós. Porque uma vez eu comentei que eu tinha morado na Finlândia, em algum vídeo X que eu falei. E aí um monte de gente me mandou mensagem perguntando sobre isso, e aí eu resolvi gravar mais um vídeo desse mood pessoal para contar para vocês um pouco de como foi a minha experiência morando na Finlândia. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai e a minha mãe me perguntaram se eu queria fazer uma festa de 15 anos ou se eu queria fazer uma viagem internacional de intercâmbio. E aí, como eu já tinha muito bom senso desde novinha, eu escolhi fazer uma viagem de intercâmbio. E aí, eu escolhi ir para a Finlândia por dois motivos. O primeiro é porque eu queria ir para a Islândia e a minha mãe não deixou, e aí eu escolhi Finlândia meio no Unidunité. E eu queria ir para a Islândia porque eu sou ainda sou, mas eu era muito mais fã de Björk, e aí, enfim, adolescente, miolo mole, você quer ir pro país do seu artista favorito, e era por isso que eu queria ir pra Islândia. Só que a minha mãe vetou, porque ela achou que a Islândia era muito pequeno e era melhor eu escolher um país um pouco maior pra, enfim, ter uma experiência mais rica. E o outro motivo é porque parte da família da minha mãe é da Escandinávia, então eu já tinha um interesse inicial, assim, pela Escandinávia de um modo geral. A minha tia, irmã da minha mãe, inclusive, é casada com um norueguês, então parte da minha família meio que tá por lá, assim, e aí eu tinha um interesse em conhecer os países nórdicos e beleza. Com 16 anos, então eu embarquei para a Finlândia e fiz o segundo colegial inteiro lá. Quando eu cheguei na Finlândia, eu não falava nada de finlandês, porque finlandês é uma língua muito diferente. Inclusive, pouca gente sabe a origem real da língua, porque ela não parece ter raiz com nenhuma outra língua igual assim. O francês é da mesma origem do italiano, porque é o latim. E o finlandês as pessoas ainda não sabem exatamente de onde veio, então é uma língua meio esquisitona. Pra você ter uma ideia, finlandês não tem preposição. Então, quando você vai falar uma coisa em finlandês, dependendo se é para a coisa, ou da coisa, ou sob a coisa, ou embaixo da coisa, você tem um final na palavra, um sufixo, que determina qual que é a relação da preposição com aquele substantivo. Então é muito mais difícil, porque daí você aprende as palavras, só que aí você não reconhece nenhuma palavra, porque do fim das palavras tem sempre um outro finalzinho ali que você não se reconhece. Então foi muito difícil aprender a falar finlandês. Mas, depois de cozinhar, a coisa que eu mais gosto de fazer é aprender línguas ou falar línguas diferentes. Eu me interesso muito pela coisa da língua. Então, eu acabei aprendendo relativamente rápido, se comparar hoje, ou pelo menos nos últimos anos, o tanto que eu demorei para aprender francês, por exemplo, depois que eu fui morar na França. Para resumir, assim, a história do intercâmbio, eu fui para uma empresa que chama AFS e eu fiquei numa família no começo que era um pouco esquisita, assim. E eu não me adaptei muito com a família porque eles eram muito caretas, muito conservadores, assim. E apesar dos meus pais serem um pouco tradicionais, eles são muito espírito livre, assim. Eu tive uma criação também muito livre, tanto que já contei em outros vídeos que eu fiz uma escola com uma metodologia diferente e tal, e aí de repente morar nessa família que todo mundo era muito careta foi meio tenso pra mim. Só que aí eu comecei a ir pra escola, fiz amigos e acabei conhecendo a Cine, que é uma amiga minha até hoje, e a Cine acabou me convidando pra morar na casa dela, então aí eu inverti a história lá com a empresa de intercâmbio e saí dessa família antiga e fui pra essa família nova. E essa família nova tem uma profissão que é muito linda assim na Finlândia. A Finlândia tem relativamente bastante casos assim de alcoolismo e de crianças que acabam sendo tiradas da guarda dos pais em função de algum problema dos pais. E aí, em vez dessas crianças ficarem em orfanatos do Estado, existem pessoas que se habilitam com o governo, fazem curso para isso tudo, e aí recebem essas crianças nas próprias casas para cuidar dessas crianças. Isso chama perhekoti, casa de família. Então, a casa onde eu morei era uma perhekoti. Então, tinha um monte de crianças de diferentes idades, de backgrounds totalmente diferentes, numa casa gigantesca que era dividida entre a família, onde eu morava com a família, e essas crianças. Mas era uma relação bem harmônica, todo mundo comia café da manhã, almoço e jantar juntos, tinha uma dinâmica muito alegre dentro de um país que é muito fechado e as pessoas são muito tímidas e muito reservadas. Então foi assim, um raio de sol na minha experiência de intercâmbio e morar com essa família. E ver como um estado pode se organizar de uma forma super criativa para acolher crianças em situação vulnerável, que é o caso dessas crianças órfãs. E aí eu resolvi coletar alguns fatos aqui engraçados da Finlândia, né? Além de ter esse esquema do perhekoti e do finlandês não ter preposição, parece que na Finlândia tem mais saunas do que famílias. Aliás, sauna é uma invenção finlandesa. Então eu aprendi a fazer sauna lá, não era uma coisa que eu gostava muito. E as pessoas fazem sauna, tipo, de 80 graus para cima. E depois elas fazem um furo
no gelo dos lagos que congela, porque a Finlândia é muito cheia de lago, e elas saem da sauna e pulam nessa água congelada, volta pra sauna e pulam nessa água congelada. E isso foi uma experiência muito gostosa de fazer, assim, dói fisicamente, mas foi uma das coisas que eu lembro, assim, do meu intercâmbio que me marcou muito. Outra experiência que me marcou muito também foi ver a aurora boreal, que são aquelas luzes no céu que acontecem normalmente para cima do Ártico. Então, numa das visitas que eu fiz para Lapônia, que é a sede do Papai Noel e da história do Natal todo e tudo, eu acabei vendo a aurora boreal, então, tipo, putz, sou muito privilegiada. Vi a aurora boreal com 16 anos, puta sorte. Tem gente que mora na Finlândia a vida inteira e acabou nunca vendo, porque não é um evento que acontece assim também com tanta frequência. Então, essa é uma das coisas que eu amei que aconteceu na minha vida. Outro fato engraçado é que a primeira vez que eu cozinhei na minha vida foi na Finlândia, porque em casa a gente sempre teve uma cozinheira, a Rosângela, que aliás é muito querida, vou gravar uma receita dela, inclusive pro canal, porque ela cozinha muito bem. E eu acabei nunca tinha cozinhado assim. E aí quando eu fui pra Finlândia me deu muita saudade de feijão, tipo, eu precisava comer feijão. E aí foi a primeira vez que eu cozinhei alguma coisa e foi um feijão. Eu vou tentar achar essa foto para colocar nesse vídeo, não sei se eu vou encontrar. Sim, falando da escola na Finlândia. O sistema educacional na Finlândia é um dos melhores do mundo e é muito louco, porque você pode construir essa grade horária igual você faz na faculdade. Lógico que tem algumas coisas obrigatórias, mas de modo geral você pode compor o quadro como você quer dos seus horários. Então tem muita matéria incrível, com muito recurso para os alunos poderem se desenvolver para qualquer que seja a área do conhecimento. Então tem estudo de música muito bem equipado, tem salas de teatro, tem esporte dos mais variados, trabalhos manuais, fotografia, enfim. O finlandês ele tem muita mais possibilidade de aprendizado na escola para se profissionalizar e ter uma carreira digna do que aqui no Brasil, e é uma coisa que eu lembro de ver na época e falar, putz, eu queria muito que no Brasil fosse assim. As nossas escolas públicas não são assim, então foi muito massa, assim, poder morar num país onde todo mundo compartilha das mesmas oportunidades, assim, e as oportunidades são incríveis. Eu, no fim, consegui fazer valer o meu ano que eu estudei lá, o que não sei se foi muito bom, porque daí no fim também eu não estudei exatamente as coisas que eu precisava no Brasil. Então quando eu voltei para fazer o terceiro colegial no Brasil foi meio tenso, graças a Deus eu acabei passando na faculdade, mas eu lembro que foi um perrengue, assim. Todas as aulas eram em finlandês, então eu aprendi bem, eu acho. Tipo, eu lembro de eu fazer um discurso no fim da escola, do meu ano na escola, e todo mundo me elogiar, nossa, você fala bem e tudo. Hoje em dia eu consigo, por exemplo, escutar algumas músicas que eu ouvia na época e entender ainda algumas coisas. Consigo ter o mínimo de conversa, se eu for pra Finlândia e precisar comprar alguma coisa, eu consigo, mas já não é mais a mesma coisa. Inclusive, depois a Cine casou, eu fui madrinha do casamento dela, e na ocasião eu lembro que a gente falou praticamente só inglês, porque meu finlandês está bem enferrujado, é uma pena, porque é uma língua muito bonita. Foi muito difícil fazer amigos no começo, porque o finlandês ele é muito fechado de modo geral, e as pessoas bebem muito, então assim, tinha uma coisa do contexto na escola, ser todo mundo meio blasé, e aí depois numa festa todo mundo encher a cara e ficar super social, e no dia seguinte voltar a ser blasé. Então eu meio que demorei para acostumar assim com o jeito das pessoas. Mas o lado legal disso é que uma vez que você é amigo de um finlandês, de um modo geral você é amigo para a vida inteira. Quer dizer, eu falo super pouco com as pessoas que eu conheci na Finlândia. Essa minha família, chama até hoje da minha irmã lá, né, a Cine. Mas toda vez que a gente se encontra, eu encontrei algumas vezes, ou se fala, é como se eu tivesse visto elas na semana passada, assim. Então é um povo que é muito verdadeiro, sabe? E eu acho isso muito admirável, porque às vezes a gente acaba, né, nessa coisa de ser muito aberto e tudo, acaba criando relações que são mais superficiais, enquanto que na Finlândia demora um pouco mais, mas uma vez que você construi essa relação, ela é muito verdadeira, assim. A comida na Finlândia é meio especial, vamos dizer. Eles comem muito purê de batata e muita almôndega. Tudo é à base de batata, praticamente, mas a comida que eu mais gostei, assim, de comer deles era tipo um escondidinho de rena. Então eles fazem bastante carne de caça, assim, estilo ragu, cozimento longo, com purês diferentes, de raízes diferentes. Eles têm vários tipos de beterraba diferente também, então isso eu gostei. E depois as tortas, de tudo que é berry, né, de fruta vermelha e tal, também é muito bom, mas de um modo geral a comida é um pouco sem graça. E eu lembro de sentir muita saudade do Brasil, porque a gente tempera muito bem a comida, na minha humilde opinião, e lá não tem muito tempero, então era meio difícil. Eu morava em Salo, que é 100 e poucos, ou talvez 200, não, 100 e poucos quilômetros de Helsinki, sentido Estados Unidos. É a cidade natal da Nokia, sabe a marca de telefone? Então muita gente que trabalha, que mora na cidade, trabalha na Nokia, assim, a Nokia é tipo uma super cidade dentro da cidade.
eu lembro dessa memória, assim. Voltei uma vez pra Finlândia e foi muito legal, assim, porque justamente foi onde eu tive essa realização, assim, de que as pessoas continuam muito verdadeiras e todas as relações que eu fiz lá realmente foram relações de verdade, assim, de amor. Então voltar e entrar em contato com tudo que eu vivi, que me transformou tanto, porque, fazer intercâmbio, se você tiver a oportunidade quando você tem 16, 17 anos, acredito que a vida inteira, é uma super experiência, porque é um pouco o exercício de você passar na peneira, assim, pegar uma cultura e passar na peneira e falar, não, o que é legal dessa cultura que faz sentido de eu levar pra minha vida e o que não faz sentido que eu prefiro na minha cultura. E o inverso também, pegar e pensar o que da sua cultura faz sentido e o que são hábitos que você pode mudar. Então é uma boa forma de você crescer mesmo como pessoa e também aprender a ser mais tolerante, porque acho que quanto mais a gente viaja, mais a gente entende que não faz sentido nenhum ser preconceituoso com, por exemplo, a origem da pessoa. Então essa é uma forma meio empírica de você viver isso e entender que todo mundo é gente. Todo mundo nasceu sob o mesmo sol, e é isso. Eu tenho uma receita no meu livro que eu lancei na época do Masterchef, que é a torta de mirtilos, que é uma receita da Finlândia que eu amo. Então, se você tem curiosidade para saber essa receita, escreve aqui nos comentários, de repente eu gravo essa receita pro canal. E me despeço contando qualquer coisa que eu mais sinto falta da Finlândia, que são as estações do ano. Lá é muito verão, primavera, outono, inverno, igual a gente aprendeu, sei lá, nos livros de biologia, de ciências, e eu sinto falta, assim, de ter as épocas do ano bem marcadas. Mas no mais eu não sinto tanta saudade não, eu tô super feliz de morar no Brasil, de ter voltado pra casa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag mais pessoal e até a próxima.